Ok, sejam bem-vindos aí à primeira aula, né? Grandezas físicas, unidades. Muito bem, vamos fazer aqui a configuração. Ok. Nós vemos aí vários aparelhos, né, instrumentos de medidas que apresentam, né, umas letrinhas aqui que estão associadas aqui com unidades, né? Esse é o propósito dessa disciplina, a gente verificar essas letrinhas aqui, saber o que significam elas. Okay? Aqui no caso temos um sensor de pressão, balança, aqui um aparelho para medida de força, uma régua. Muito bem. Física é o ramo antigamente, né, é o ramo da filosofia natural que estuda os fenômenos da natureza. Mecânica, que é um campo dentro da física, estuda o comportamento dos corpos físicos quando sujeito a forças. Cinemática é um campo dentro da mecânica que estuda o movimento dos corpos. A dinâmica, né, que também nós vamos ver nesse curso, no primeiro semestre, ela estuda o movimento e as forças que agem nos corpos. E estática, junto com a dinâmica, também nós vamos ver no próximo semestre, estuda a ação das forças em corpos quando esses estão em repouso. Okay? Muito bem, um conceito rudimentar que nós podemos ter é tentar definir o que é matéria, né? É um conceito mais simples que nós podemos ter, é que matéria, né? Se pegar esse objeto, a gente vê que ele ocupa um espaço, né? E se puser, a gente pegar ele, a gente percebe que ele tem massa. Esse é um conceito bem rudimentar, né? Mas é o que vai ser necessário aqui para o nosso curso. Bom, se o objeto tem massa e volume, né, ele ocupa espaço, a gente pode aqui naturalmente definir a densidade, né? Então, aqui nós temos nessa tabela diversos valores e densidades para diversos materiais, né? Platina, ouro, urânio, né? Cobre, ferro, alumínio, magnésio, água e assim por diante, né? Perceba que nós temos valores elevados aqui, né, de 21.000 quilos por metro cúbico, até valores bem pequenos no caso do ar, né, que é quase 1 quilo por metro cúbico. Muito bem. Uma outra coisa que a gente vai precisar definir, né, usar na nossa análise, né, no primeiro semestre, é identificar como eu posso, né, analisar, por exemplo, o movimento de um objeto desse grande. Como que eu posso fazer a análise disso? Bom, se imaginarmos que esse objeto está se deslocando apenas desse jeito, né, eu pegar um ponto em cima dele e for analisar o seu movimento, a gente vai perceber que se eu pegar um ponto ao lado dele, né, vai ter uma descrição similar e assim por diante. Se eu fizer isso com todos os pontos do corpo, a gente vai ver que tem uma análise similar. Nesse caso, eu posso pegar todo esse objeto e reduzir ele a apenas um ponto, né? Sendo que se esse objeto tem uma massa m, esse ponto ele representa, né, toda a massa que esse objeto tem em cima desse ponto. Porém, se eu tiver um movimento desse jeito aqui, né, que ele está girando, nesse caso aqui, pode acontecer que a descrição de movimento desse ponto é diferente desse aqui. Nesse caso, eu não posso mais reduzir o movimento do objeto a um ponto. Nesse caso, as dimensões desse objeto são relevantes. Nesse caso, como eu não posso mais reduzir ele a um ponto, a gente vai tratar esse objeto como corpo extenso. Isso será melhor lidado quando a gente for no próximo semestre. Muito bem, como é que surgiu a ideia do tempo, né? O tempo é um negócio meio estranho, porque se a gente for olhar, é um conceito que a gente percebe o tempo. A gente só tem noção que existe o tempo porque ocorreu uma mudança. Alguém ficou velho, alguém morreu, a planta cresceu, a flor desabrochou, coisas assim.
Antigamente, lá atrás, na época dos Homens das Cavernas, eles não tinham muito essa noção do tempo. Eles não existia. O tempo foi um conceito que foi surgindo quando o homem percebia que tinha que comer, ele tinha que caçar para satisfazer essa fome, chegava um momento que ele tinha que dormir, um momento que ele tinha que acordar, e esse conjunto de atividades fez com que o homem começasse a planejar. E planejar significa que eu tenho que, em um dado momento, fazer algo, em outro momento, fazer outra coisa, e assim por diante. Quando o homem percebeu isso, né, e aí ele percebia que o sol nascia, o sol ficava lá em cima, depois o sol se punha, depois ficava a noite. O homem percebeu, né, que esse ciclo acontecia todo dia, mas esse ciclo era interessante, porque quando ele ainda estava na época do gelo, era frio todo dia era frio. Porém, quando essa época glacial terminou, o homem percebeu que em uns dados momentos o tempo estava quente, em uns dados momentos estava frio. Até Tchau, mais. até mais. Em dados momentos estava frio, em uns dados momentos estava mais ameno. E quando o homem começou a dominar a agricultura, ele percebeu que em alguns momentos era próprio para plantar, outras épocas era próprio para colher, em alguns momentos tinha mais animais, em outros momentos os animais não estavam lá, e o homem precisava isso de alguma forma ele registrar. E ele percebeu que isso era algo cíclico. Muito bem, e aí o homem temos aí objetos que foram achados aí, né, nas cavernas. Então tem esse osso que existe em algumas marcas e a representação dele a gente se vê nesse desenho. Não se sabe ainda ao certo se isso daqui é uma representação de um calendário. O que chama atenção, interessante, é que aparece aqui alguns números primos. Então, não se sabe se isso de fato é uma calculadora, se é alguma coisa, mas também chama atenção porque há umas repetições cíclicas. Então, veja aqui, né, nós temos, por exemplo, 3, 6, 4, 8, e aí de repente é 5, 10, mas você não tem o 7, 14. Então, é algo meio, né, ainda há controvérsia sobre o que representa esse osso. Porém, uma coisa que é muito característica são as pinturas rupestres, né, de animais na caverna, e que tem uma quantidade de pontos que chama atenção, né? Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aqui nós temos 13 pontos, mas se contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Algo, ele começa a lembrar, né, que eles começa isso, várias pinturas, tem uma quantidade significativa de pontos. Então não se sabe direito se isso né, se percebe que é uma repetição do número 29 nessas pinturas, e isso está ligado ao ciclo lunar, né, o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa, né, em torno da Terra. Aí também temos aqui um osso de Blanchard também, se você contar, você vai ver 29, esse bastão de Esturides também. Então, existem várias evidências aí, arqueológicas, que mostram que nessa época o homem já tinha uma noção do tempo, né, de que o tempo existe, é uma coisa cíclica e que era preciso, né, de alguma maneira ele organizar o calendário, né, criar um calendário para que ele soubesse em que momento ele deveria plantar, em que momento ele poderia, os animais estariam
em época de procriação, que haveria, de repente, um acúmulo de animais e que ele poderia caçar. E seguindo essa sequência, né, existe um fato interessante, que são os sumérios, que foram, né, e os babilônios, que foram os primeiros povos, né, que deram uma característica de calendário que a gente conhece hoje, né? Talvez você tenha, não sei se você já tenha se perguntado, mas por que que, por exemplo, a semana tem 7 dias, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60, um dia tem 24 horas? Por que esses números 24, 60, 60? Não era mais fácil 100, 10, né? E, né, e a razão, né, que esses povos sumérios, né, que vivem onde é o Iraque, viviam, né, onde é o Iraque hoje, né, essas são as cidades sumérias da Babilônia, né, aqui nós temos, por exemplo, uma representação de uma instalação, né, antiga. O fato é o seguinte, que os sumérios, né, eles poderiam contar, por exemplo, as ovelhas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se ele tivesse 20, 30, ficava complicada a contagem. Então eles faziam desse jeito, contando esses ossinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando ele completava 12, ele levantava um dedo. E aí ele repetia a contagem, mais 12, 2, mais 12, 3, 12, 4. Então, se você pegar 12 e multiplicar por 5 dedos, vai dar 60, que são, né, a contagem. Então, eles usaram esse método de contagem para definir que 60 segundos dá 1 minuto, 60 minutos dá 1 hora. Isso é uma coisa que os babilônios pegaram dos sumérios e usaram isso para montagem do calendário. E o que aconteceu na época, né? Questões religiosas. Os babilônios usaram o calendário lunar, né? Eles montaram um calendário lunar em que cada mês era formada, né? Eles olhavam a lua, estava naquela posição. No momento que a lua voltasse àquela posição, isso dava um mês para eles. E 12 dessas aparições formavam o ano. E a cada mês, né, tinha uma duração de 28 dias. Né? Temos aí a contribuição deles, a base 60, né, também. Por que uma volta completa tem 360 graus? Também é uma contribuição deles. Né, exatamente, que é os 60 segundos vezes 60 minutos. Né? Isso daí daria os 3.600, que aí usa-se 360. Há uma contribuição deles que 60 minutos daria 1 hora, uma semana de 7 dias também é um legado do pessoal da Babilônia, e eles já sabiam da existência do Sol, da Lua e de 5 planetas que já tinham, né? Eles eram astrônomos também, eles observavam o céu à noite. A questão aqui que o mês lunar ele dura 29,5 dias exatamente, mas na época deles era 28 dias, e eles perceberam também que existiam ao longo do ano 4 períodos. Bom, aí os povos do Egito, da Babilônia, estavam próximos, aí o Império da Babilônia decaiu, subiram os sírios, e de alguma maneira, né, os comerciantes também frequentavam tanto o Egito e a Babilônia, e há essa transferência de informação. E aí os egípcios também pegaram essa questão dos 4 períodos. Isso era muito evidente no Rio Nilo, que tinha um período de cheia, depois um período que as águas desciam e acabavam trazendo os detritos, ajudava isso a melhorar o solo. E aí eles sabiam que isso era uma época de plantio, havia uma época depois que as plantas cresciam, era a época própria para a colheita. Então, isso para eles ficou bem evidente para os egípcios, esse fato que depois nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. 12
os egípcios, né, pegaram essa tributo aqui dos babilônios, então o ano para eles era também um calendário lunar, 360 dias, se você pegar aqui, 360, se dividir pelos 12 períodos, né? Nós temos aqui 36, cada mês para os egípcios, diferente dos babilônios, que eram 28 dias, era já 30 dias. E aí o que eles fizeram, né? Eles perceberam que com o tempo começou a ter uma defasagem, e aí eles incluíram aí nessa história 5 dias de festas, né, para homenagear os deuses. Bom, aí vieram os romanos, invadiram o Egito, e aí criaram um calendário juliano, né? Antigamente, historicamente, o calendário romano também tinha um monte de deficiência, eles acabaram pondo os nomes aos meses, né? Agosto é associado a Augusto, né? Júlio César, e aí por aí vai. E o Júlio César percebeu num dado momento que começou a dar um erro no calendário, né? Então ele acabou incluindo o ano bissexto para poder fazer essa correção. O Papa Gregório, mais tarde, acabou percebendo depois, né, mais tarde, que começou também a haver um erro no calendário, né? O ano que eles estavam vivenciando estava dando um erro, aí ele precisou incluir esse ano secular, que não tem bissexto, para poder fazer essa correção. O fato, né, que é interessante, é que hoje há uma discussão muito forte, porque hoje o nosso calendário ele é definido, né? Há uma equipe de astrônomos que ficam verificando a posição da Terra, né, em relação às estrelas, para que faça alguns ajustes no calendário. E há um outro grupo mais ligado à informática que diz que deve-se abandonar esse método de ajuste de calendário e usar o calendário definido aí pelo computador, que é regulado aí pelo relógio atômico, que nós vamos ver daqui a pouco. Ainda essa discussão não se está bem definido isso daí. O tempo, né, já vimos que para você definir um segundo, pega-se o ano, divide-se em 365 partes, para se ter os dias, aí você divide isso em 24 partes, você terá uma hora, aí você divide em 60 partes, para se ter um minuto, se divide novamente em 60 partes, para se ter um segundo. Então, antigamente o pessoal usava o sol, né? Você espetava uma haste aqui e ela produz uma sombra e é possível você acompanhar o horário, né? Saber que horas são. A gente sabe isso mais ou menos, quando o sol mais ou menos está no ponto mais alto, a gente tem uma ideia que é meio-dia. Os astecas incas também tinham já um calendário, né, montado aqui, e na Idade Média se usava já ampulheta para medir, né, em função do escoamento de areia, ou podia-se usar água também para se medir o tempo. Para a gente entender melhor essa questão, né, do tempo, né, eu vou passar aqui um vídeo que mostra bem claro a questão aí da definição do tempo solar. Se você olhar aqui, né, você está vendo a Terra parada girando em torno do seu eixo. Então, de manhã você vê o Sol nascer, meio-dia o Sol está no ponto mais alto, depois, do outro lado, o seu Sol está se pondo. Porém, a gente tem que lembrar que a Terra não está parada, ela se movimenta. Então, a gente vai traçar uma orientação e permitir que a Terra gire. Quando esse eixo está apontado nessa linha, vai dar exatamente 23 horas e 56 minutos. Porém, para a volta completa, aí
Terra tem que girar mais um pouco. O mesmo ocorre quando a gente tem a Lua, né? Se você tomar a mesma direção, vai dar 27 dias e um terço, porém, quando a Lua está de novo posicionada em frente ao Sol, dará 29 dias e meio dia, ok? Muito bem. Voltando aqui, o tempo, né? Hoje, como é que se padroniza a medida do tempo? É por meio de um relógio atômico. Ele usa, né, oscilações do átomo de Césio, ele mede essa quantidade de oscilações, define-se um segundo. Esse laboratório hoje, né, ele é ligado a vários laboratórios no Brasil, né? Nós temos aí a rádio relógio, que, né, calibra o segundo, e isso daí é usado, né? Existe, se entrar no site Rádio Relógio, é possível você baixar um aplicativo na qual o seu computador fica sincronizado com esse laboratório aqui, e aí você vai sempre ter o segundo bem definido. Em ordem de ideias, né? O tempo de vida médio, né, por exemplo, de um próton é 10 a 40 segundos. O comprimento de um dia, né, 9 vezes 10 a quarto segundo. Expectativa de vida, nossa, 2 vezes 10 a nona segundos. Né? A tempo de vida da partícula mais instável, 10 a menos 23 segundos. Okay? Muito bem, nós estamos falando de tempo, né? E quando você olha no seu relógio, por exemplo, né? Se a gente for olhar aqui, agora é 6h40, porém lá na Índia é outro horário, então é preciso, né, para diferentes localidades. Imagina que você quer assistir uma videoconferência ministrado por um professor na Europa. Se ele definir pelo horário dele, você precisa fazer uma correção. E muitas vezes eles definem de uma forma única, né, usando esse UTC, que é o tempo universal coordenado, que é uma base de tempo definida de forma síncrona com o relógio atômico lá do tempo atômico internacional. Né? A diferença é sempre por um número exato de segundos, que ele é ajustado, que é mantido o mais próximo possível, né, do tempo solar médio, evitando assim uma discrepância. Então, assim, se em Brasília são 12 horas, o UTC é 15, ou seja, se você olhar, né, às vezes em alguns sites você vai ver que significa -3. Ou seja, eu pego o tempo do UTC, subtraio de 3 para eu saber o meu horário no meu país. Existe um outro padrão, às vezes a gente encontra, é chamado GMT, que é o tempo médio Greenwich, que era um padrão antecessor ao UTC, que foi elaborado em 1847, mas hoje ele é abandonado. Hoje se usa também o UT, que é o tempo universal, que ele é calibrado usando os telescópios. Lembra que eu comentei com vocês que há duas turmas, uma usa computador, usa né, os telescópios, e o segundo, conforme definido aí por esses dois sistemas, né, pode diferir um pouco. Em vista disso, né, do UTC, então foi-se definida, né, as zonas de tempo padrão. Né? Então, se você olhar o Brasil aqui, né, a gente verificar aqui, nós estamos nessa área P, e se procurar o P aqui, significa -3. Se você já for lá mais para o norte, né, Amapá, né, você já vai estar na zona Q, e aí você subtrai -4. Okay? E aí fica fácil, então, se você quiser assistir um evento, né, por exemplo, do Japão, uma webconferência do Japão, que é zona I, você verá que ele é +9. Então, se ele definir lá que o horário dele vai ser, né,
às 10 horas UTC, que vai ser a apresentação, você vai pegar esse daqui, que é 9, e vai adicionar esse menos 3, então você terá 12 horas de diferença. Então, se é às 10 horas da manhã, você terá que assistir isso às 10 horas da noite, tomando cuidado, né, de não errar o dia. Aqui está a linha internacional de data, que ela estava presente já nessa carta, mas está aqui no cantinho e resolvi posicionar ela. Ela está aqui, né, presente aqui nesse canto, essa linha, que ela significa exatamente a virada do dia, né? Então, o dia, né, para a contagem começa aqui. Se você cruzar, você tem que adicionar um dia. Se você voltar, você tem que retirar um dia. A gente percebe isso quando chega Ano Novo, que a Austrália, Japão começa já a soltar os fogos, enquanto que a gente ainda está lá na ceia, né, comendo e bebendo. Tempo e latitude, né? Os horários de nascer e pôr do sol dependem da localidade onde a pessoa se encontra e também da época do ano. Para a gente entender isso melhor, né, vamos verificar esse vídeo aqui, que ele é interessante, né? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o Sol e a Terra. Opa! Então veja, observe bem a sombra aqui, né? O que acontece com a sombra, né? A Terra está girando em torno do Sol, né? Perceba que aqui não tinha sombra no Polo Norte e aqui já existe uma sombra. Aí essa sombra aqui começa a recuar e novamente quando a Terra chega nesse ponto, né, o Polo Norte é iluminado. Não existe noite aqui. Veja que ele está girando, não existe noite. Né? Então aqui nós temos em junho, né? Aí setembro, quando, né, os dois hemisférios, a parte iluminada e não iluminada, são iguais. Dezembro, nós já temos só noite no Polo Norte, não contém dia lá. E depois em março, né, de novo ficam iguais. Então aqui nós temos os equinócios, né? Então aí já dá para ver, né, por que em alguns momentos, né, o Sol está numa determinada posição, de repente ele muda de posição. Aqui de novo, né, é uma outra representação daquilo que nós vimos num vídeo, olhando agora especificamente em cima da Terra. Observe a sombra. Nós estamos em junho, né, o Polo Norte está totalmente iluminado, né, aqui foram divididos, né, podemos subir aqui as latitudes. Então aqui esses cortes laterais nós chamamos de latitude. E aí a gente depois vamos ter os outros meses, né? Agora nós vamos virar, né? A Terra estava girando em torno do Sol. Ó. Observe que a sombra começa a mudar. Quando chega em setembro, ó, o que acontece? O lado escuro e o lado claro são iguais, né? E depois perceba, quando vai para dezembro, agora o Polo Norte está totalmente escuro, o Polo Sul totalmente iluminado. E depois, né, voltamos à mesma configuração. Ok? Então aqui vamos, eu vou habilitar a caneta. Então temos aqui, né, os raios solares chegam paralelos. Temos aqui os trópicos de Câncer e Capricórnio, né, o Equador aqui. Nesse equinócio, veja que a parte clara e escura são iguais. Já no solstício, o Polo Sul está mais iluminado que o Polo Norte. Ok? Então esse é um solstício. O outro solstício é quando o Polo Norte está totalmente iluminado, o Polo Sul agora fica no escuro.
E, bom, se você na internet procurar, existe um anuário que mostra o momento que o Sol nasce, a hora que ele nasce e a hora que o Sol se põe. Isso é inclusive uma das atividades do laboratório. Se você coletar esses dados e lançar, fizer um gráfico, você vai perceber uma figura desse tipo. Perceba que aqui é o tempo em que o Sol ilumina a Terra, né? Então, existem pontos de máximos, existe ponto de mínimo, existe pontos em que a iluminação ele daria as 12 horas de iluminação. Tá? Aqui ilumina mais do que 12 horas e aqui ilumina menos do que 12 horas. Tempo máximo de insolação, tempo mínimo, ok? Está aqui as figuras representando as situações. Olhando a Lua, também existem momentos que a Lua pouco aparece à noite e há momentos em que a Lua aparece totalmente a sua superfície. Se você também fizer esse desenho, esses dados do anuário, você também verá uma curva desse tipo aqui. Momentos em que ela demora mais, há momentos em que ela demora menos para dar uma volta. Tempos em que tem lua cheia. O intervalo médio, então, entre duas fases iguais consecutivas é 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Esse é o chamado mês sinódico, ou lunação, ou período sinódico da Lua. O período sideral da Lua, o mês sideral, é o tempo necessário para a Lua completar uma volta em torno da Terra, em relação a uma estrela. E aí, como nós vimos lá naquele desenho, é menor. Lembra que a Terra estava girando, apontando para uma direção. Se a gente usar o Sol, daria 29 dias. Se eu usar uma estrela específica, 27 dias. Então está aí, lembra, uma imagem só para a gente lembrar. Quando ela sai daqui e vai até aqui, dariam 29 dias. Porém, se eu tenho uma estrela lá longe, dariam esses 27 dias. Bom, vamos falar de comprimento. Antigamente, o comprimento era uma coisa definida localmente pelas pessoas. Então, eles pegaram 3 grãos aí, juntaram, isso define uma polegada. Aí, o que eles fizeram? Existe uma unidade inglesa chamada rod, que eles colocaram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pessoas. E isso dá um rod. Ou, na verdade, não eram 16 pessoas, mas 16 pés. 16 pés formam um rod. E o braço, a jarda, pegava-se o rei, ele esticava o braço. É a distância da ponta do nariz até a ponta do dedo médio. Isso é uma jarda. Do rei, cada rei, media-se a polegada. Se o rei tinha um dedo menorzinho, polegada mudava. E aí isso é mais ou menos complicado, porque imagina você pegar um gigante, um anão, eles vão ter que montar uma peça, o que vai acontecer? O gigante, um cúbito, que era uma distância do cotovelo até a ponta, daria essa distância. Já para uma pessoa menor, daria. Então isso começou a gerar um problema. Hoje, o que aconteceu? Num determinado momento, os franceses passaram a faca no pescoço do rei e criaram um padrão que não dependia mais de pessoas, eles chamaram isso como metro. Na época, ele foi definido como 1 dividido por 1 milhão da distância do Polo Norte ao Equador. Imagina fazer essa medida naquela época com a tecnologia existente. Posteriormente, foi definido um padrão exato, que é por meio da emissão do elemento Krypton 86, que é 1.650.763 vezes o comprimento de onda. E aí, com isso, se pode definir o médio. E aí, o que eles fazem com essa medida? Esse instituto gera
alguns metros padrões que distribuem aos países, que geram outros metros secundários, que são gerados outros metros, que aí são usados para calibração. Alguns exemplos de comprimento: a distância às primeiras galáxias formadas, 2 vezes 10, 16 metros, até um raio de um próton, que é 10 a menos 15. Latitude, longitude. Longitude são essas linhas, latitude são as linhas, né, verticais. Ok? E aí a gente define leste-oeste, norte-sul. Massa. Massa, né, foi definido pegar um peso, colocar dentro de um recipiente e definir aquilo como 1 quilo. Então a massa estimada do universo é 10 a 53 e a massa do elétron 9 vezes 10 a menos 31 quilos. O problema desse padrão é que foram feitas várias medidas ao longo dos anos, né? Não existe só um, existem vários padrões de quilo, e eles perceberam essa variação de massa, microgramas, né? É 10 a menos 6 gramas aí as variações. Pequenininha, mas de fato existe, porque o material oxida, reage, absorve umidade e aí tem essas variações. Hoje está em discussão a definição de um novo método para definir o quilograma. Bom, o Sistema Internacional de Unidades foi proposto para que se padronize as medidas. Elimine-se a polegada, pé, galão, e aí eles viram o seguinte, que é possível pegar de todas as unidades que você possa imaginar que existam, conhecimento da Terra, elas podem ser reduzidas nessas aqui: metro, quilograma, segundo, né, que são unidades de comprimento, massa e tempo; ampere, que é a unidade de corrente elétrica; Kelvin, que é a unidade de temperatura; candela, que é a unidade de intensidade luminosa; e mol, né, mol, que é unidade de substância molecular. Importante, se você usar, né, para essas grandezas de navegação, você tem carta náutica digital. Então, se eu quero sair desse ponto e ir para cá, né, eu tenho que estimar essa distância, seguir o canal, seguir a orientação, tempo de viagem. Então, está aqui todas essas informações, né, latitude, longitude, a direção com que a direção do barco, a velocidade da embarcação, tem todas as informações aqui. Um radar, uma imagem de radar, para que a embarcação está aqui, ela possa identificar os obstáculos, né, e aí permite ele seguir a direção aqui de navegação. Existem aqui obstáculos aqui presentes, né, que ele deve permitir ao comandante tomar decisões aí. Muito bem, né? Imagine que você tenha unidades com uma quantidade extrema de números, né? Então eu posso, né? Imagina que eu tivesse uma medida, algo dessa forma, eu posso, né, usar notação científica e representar isso 10 vezes 1000 vezes 1000. Isso daqui é 10 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10 elevado à terceira, 10 vezes 10 elevado à sexta, e aí poderia deixar dessa forma, mas isso às vezes não fica muito elegante. Então eu procuro aqui onde tem 10 elevado à sexta, isso se chama mega, e aí eu ponho aqui 10 mega. É mais simples. Então, a ideia é que você elimine essas quantidades de zeros, trocando por uma letra. Então, 10 a 24 é iota, 10 a nona giga, 10 a terceira quilo, hecto, deca, 10 a menos 1 deci, né? Então decímetro, 10 a menos 2 centímetro, por exemplo, 10 a menos 3 é milímetro, e por aí vai.
né? Então, a gente pode representar as unidades usando múltiplos submúltiplos. Uma coisa que nós temos que aprender é fazer mudança de unidade. Existem, né, dois métodos, um deles é lembrar que, por exemplo, eu tenho 2 minutos, quero passar isso para segundos, né? Então, eu pego essa unidade de minuto, multiplico por 1, está aqui, mais o 1, o que é? 60 segundos dividido por 1 minuto. Aí faço a multiplicação, minuto corta com minuto, sobrou 121. Esse é um método que é meio estranho, né? Mas existe outro método que eu posso fazer, a regra de 3, né? Se 1 minuto é 60 segundos, 2 minutos é x. Regra de 3, 120 minutos vezes segundos é igual a x vezes 1 minuto. Minuto corta com minuto, x é igual a 120 segundos. Mais simples. Análise dimensional. Qualquer grandeza na natureza, ela pode ser escrito, né, olhando lá o Sistema Internacional de Unidades, a nossa física desse semestre que vem, nós vamos usar comprimento, massa e tempo. E qualquer grandeza eu posso escrever como sendo uma dimensão de comprimento elevado à letra A, uma dimensão de massa elevada a B, uma dimensão de tempo elevada a C. Né? Então, imagine que o tempo de oscilação de um pêndulo depende do comprimento, aceleração da gravidade e massa. Né? Depois nós vamos trabalhar isso melhor no exercício. Então, eu coloco aqui que T, L elevado a A, o G, que é a aceleração elevada a B, a massa elevada a C. E aí eu tenho que pegar um manual, né, olhar a dimensão da gravidade, que é dado por isso daqui, e aí a gente substitui. E aí vai ficar o seguinte, L, né, se você desenvolver aqui, é L elevado a A, L elevado a B, T elevado a menos 2B e M elevado a C. Junto esses dois, ó, A e B, vai ficar L A mais B, T menos 2B, M elevado a C. Como aqui eu só tenho tempo, significa que isso daqui é zero, né? A mais B é zero. Significa que menos 2B é igual a 1, porque isso daqui tem que dar 1, que aqui é 1. E C tem que ser zero. Logo, se B é menos meio, o A tem que ser mais meio. E aí a gente volta nessa expressão, ó, o tempo é algo proporcional a L elevado a A, que é meio, G elevado a B, que é menos meio. Né? Quando você tem um sinal meio aqui, isso aqui significa raiz de L, e quando tem um sinal menos, significa 1 sobre, né? Aqui é a raiz de G. Logo, é raiz de L sobre G. Se você fizer uma experiência, você vai ver que segue esse padrão a menos de um parâmetro aí. Estimativa também é um processo que eu posso usar para estimar, e aí você usa valores aproximados. Imagina que você tem um recipiente, você coloca um monte de esferas e você quer estimar quantas esferas cabem lá dentro. Então a ideia é que você coloque a fórmula aproximada. É uma estimativa, não é um valor exato. Então eu posso pegar uma fórmula 4/3 πr3 e aproximar ela, por exemplo, de 4R3 ou aproximar ela de R3, tanto faz, é uma estimativa. Por fim, né, essa física que nós vamos ver é chamada mecânica clássica. Né? O que ela difere, o que ela é de diferente? É o seguinte, que na época de 1900, Einstein verificou que existe uma dependência da massa, espaço e tempo com a velocidade. Espaço e tempo são grandezas que têm uma certa ligação. Essa é a base da mecânica relativista. Nessa foto que a gente percebe aqui, né, é um
buraco negro que está aqui é uma estrela, existe um buraco negro por aqui, né? E que está deformando a luz, né? Então, quando os astrônomos tiraram essas primeiras fotos, eles não entendiam o que era isso aqui. Imaginava que era uma explosão, podia ser algo. Com o tempo, se entendeu que significa isso? Que tem um buraco negro, um corpo massivo, que pode ser dessa estrela, por exemplo, ou pode ter uma estrela lá atrás, e que a luz dela vai em todas as direções, mas quando passa no buraco negro, sofre uma deformação da luz e gera esse efeito aqui. É uma das evidências de buraco negro. Aqui nós temos um pequeno vídeo que eu não vou passar agora nesse momento, mas será visto em sala de aula, né, que mostra o efeito da relatividade. Por fim, aqui, se você, né, como a gente usou lá algumas grandezas, no final da apostila você tem um anexo aí com as dimensões, as unidades, né? Então, por exemplo, se eu quero a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidade, metros por segundo. Se eu quero área, metro quadrado, né? E por aí vai. Aqui temos algumas constantes elétricas, desculpa, adotadas na física, né? Aqui são outras também, né, medidas